Alô, futuras e futuros cadetes, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde. Vamos lá, vamos enfrentar o nosso desafio aqui, cotidiano, né, de vocês e os nossos encontros semanais. Já estamos na aula 12, né, dessa nossa preparação. É, Estamos chegando praticamente no meio do ano letivo aqui, no meio do período de preparação até a tua prova da SPSEX. Nas próximas semanas, nós vamos disponibilizar aulas adicionais. Eu já falei sobre isso, como se fossem aulas bônus sobre os assuntos dos anos anteriores, para que vocês possam, caso tenham alguma dúvida, recorrer a essas aulas. Vai ficar ali como um banco, não é? Aí você, poxa, nunca mais estudei cartografia, estou com alguma dúvida. Vai lá e busca essa aula. Nas próximas semanas a gente deve estar disponibilizando esse bloco, aproveitar aí para que vocês aproveitem o período de férias, descansem um pouco, claro, faz parte, mas também aproveitem para ver esses conteúdos, tá bem? Repito, esse bloco vai ser um bloco separado aqui no AVA do itinerário SPSEX e eu vou deixar bem claro lá, esses assuntos que estarão nesse outro bloco não serão fruto de avaliação nossa. Isso daí é assunto do segundo ano, do primeiro ano, que a gente está colocando como reforço para o concurso. Agora, para as nossas avaliações, continuam a ser postadas aqui. Por exemplo, a nossa primeira avaliação do itinerário para o trimestre 2, a nossa única, na verdade, não é? A avaliação para o itinerário é a A5. Vocês estão fazendo agora a A4, que é da base comum. A A5, a avaliação 5, será feito com o conteúdo do itinerário aos moldes de um simulado. E no nosso caso, quem é do caminho do terceiro ano vai estar tratando sobre demografia. Estrutura demográfica, distribuição, teorias demográficas, fluxos demográficos. Hoje, a bem da verdade, a gente está fechando o bloco duro desse conteúdo e as próximas aulas vão ser de aprofundamento. Na próxima aula vamos aprofundar alguns temas, como as questões de gênero, formação do povo brasileiro e é, revisão para a sua avaliação que vai acontecer bem adiante, tá bem? Então essa é mais ou menos a estrutura que eu exponho aqui para vocês e vamos lá, que a conversa de hoje é uma conversa longa. Vamos falar de fluxos demográficos tanto no âmbito nacional como no âmbito internacional, beleza? Objeto do conhecimento, dinâmica migratória interna no Brasil. A gente vai seguir mais ou menos essa ordem. Primeiro falar dos movimentos internos, os principais movimentos migratórios mundiais da atualidade e tratar um pouco do saldo migratório brasileiro, ou seja, ao longo do século XIX, mas XX especialmente, XIX e XX, a bem da verdade. O Brasil é um país, foi um país e atualmente é um país de emigração, de mais saída do que chegada, ou de imigração, de mais chegada do que saída. Vamos tentar resolver essas coisas e tirar essas dúvidas à luz das nossas conversas e das informações que seguem nos slides adiante, beleza? Vamos nós. Falei para vocês do início, essa daqui já é a orientação principal para a tua A5, avaliação 5. A avaliação que será sobre o itinerário vai ser sobre o assunto demografia, que aparece no livro 1, unidade 2, capítulos 4 a 7. São muitos capítulos, mas você vai ter umas 5, 6 aulas, então dá para ir estudando, não deixa para estudar tudo na boca da prova, que você vai se apertar. Mas a mais, esses assuntos de alguma forma já foram vistos por vocês no ano passado, no segundo ano, né? E o suplemento de revisão, que é excelente, é como se fosse uma apostila, é um resumo dos assuntos com exercícios. Tem os temas 7 e 8, então recomendo fortemente que vocês estudem por essas fontes, além daqui do AVA, evidentemente. Eu comecei essa aula com menção a essa música aqui, né? Bem conhecida, quer dizer, nem sei se vocês conhecem, né?
para minha geração, bem conhecido. O Último Pau de Arara, cantado por Fagner, não é dele não, viu? Essa música foi gravada no final de 60 e 70 e faz menção a um fluxo migratório muito intenso naquele momento, não é? Aqui, vamos ler a música. A vida aqui só é ruim quando não chove no chão. Mas se chover dá de tudo, fartura tem de montão. Bom, essa é a realidade. Ele está falando de uma região aqui no Brasil que não chove tanto. E quando não chove, a vida é ruim. Ou seja, está falando de uma região na qual a dinâmica da vida é orientada, segundo a música, na década de 60, por essa dinâmica natural da sazonalidade climática, né? Estação que chove, estação que não chove. E quando não chove é ruim. Tomara que chova logo. Olha, tá passando por um período de seca, né? Tomara, meu Deus, olha a religiosidade presente aqui. Só deixo o meu Cariri no Último Pau de Arara. Essa daqui é a parte principal da música, né? Cariri é sertão do Cariri, no Ceará. Então tá falando do sertão do Nordeste, do sertão do Brasil, né? Que pega, o polígono da seca pega boa parte do Nordeste, mas também pega o norte de Minas Gerais, região do Vale do Jequitinhonha. E ele fala que só vai deixar o Cariri dele em última instância. Só deixo o meu Cariri no Último Pau de Arara. Pau de Arara, para quem não sabe, eram aqueles caminhões que já com malha rodoviária de integração nacional, integrando as regiões do Brasil, pós-década de 50 especialmente, com pavimentação, Juscelino Kubitschek, bababá, coisas que nós já estudamos, inclusive. A partir daí, era possível você se deslocar através dos caminhões, né? Eram caminhões nas quais a carroceria eles botavam paus, né? Bancos de madeira, na verdade, e as pessoas viajavam por muitas vezes mais que um dia sentados nesses bancos de madeira apinhados com suas coisas. É uma situação muito ruim no final das contas, mas que aumentou muito o volume do fluxo migratório, porque em períodos anteriores as pessoas que se submetiam a sair do sertão e ir para os grandes centros, especialmente no sul, tinham que sair por grandes espaços caminhando e morrendo. Tem vários autores da literatura que falam sobre isso, vários livros, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, um, um livro clássico, né? Seara Vermelha, de Jorge Amado, dentre outros, né? Que tratam dessa fuga do homem sertanejo, fugindo das agruras da seca, mas também da política da seca. Grande proprietário que consegue sobreviver à seca porque fura seu poço artesiano e compra a terra do pequeno proprietário a preços irrisórios, e de alguma forma essa política acaba expulsando o homem do seu território, né? A junção das duas coisas, e o pau de arara foi um elemento dessa política, né? Que levou muitos nordestinos para vários cantos do Brasil, especialmente para o Sudeste e aqui para o Centro-Oeste, para a construção de Brasília, mas também para projetos de colonização do Norte. O Nordeste definitivamente é a principal região repulsora demográfica do nosso território. Ao longo da nossa história, notadamente no século XX, foi a região que mais dispensou, por assim dizer, migrantes, né? Que mais gerou fluxos migratórios, e ainda hoje é uma região de grande dispersão, apesar de um fluxo de retorno já mapeado. Eu vou começar a conversar sobre isso adiante. Aí ele retoma a ideia, né? Mas o fundamental está posto aqui. Enquanto puder ficar, ele fica. Ele só sai quando não tiver mais jeito, no Último Pau de Arara. Galera, o que leva uma pessoa a sair da sua terra, do local que você nasceu, que você tem vínculo, e ir para um outro território, ir para um outro local que você não conhece, muitas vezes que não vai ser bem recebido? Pensa aí, olhando a partir desses fluxos migratórios terríveis que nós
assistimos na contemporaneidade, né, fluxos de pessoas que fogem de áreas de conflitos no norte da África, no Oriente Médio, muita coisa acontecendo na Síria, guerra civil na Síria, e que esses fluxos se direcionam para a Europa. Você vai chegar na Europa, você não é bem recebido, você não fala a língua, não tem um domínio técnico para conseguir um emprego, ou seja, é um fluxo indesejado nesse momento, não é? E o que é que leva você a submeter a essa situação? Tem até um filme que está disponível agora na plataforma do Now, para quem tiver acesso, se chama Merkel. Merkel é a líder alemã e trata desse fluxo migratório de uma decisão muito difícil que foi tomada lá para receber, estabelecer regras para receber os imigrantes em 2016, muito recente, 2015, 2016, muito recente, não é? Quem tiver acesso a esse filme, eu acho que vale a pena assistir. Assisti recentemente, é um filme muito difícil de ser assistido, porque tem muitas menções à documentação, a líderes, a situações geopolíticas da Europa e de fora da Europa. O Brasil, inclusive, aparece por lá. Mas quem puder assistir, acho que vale como uma boa revisão para esse assunto, nesse sentido, não é? Inclusive que mostra essa perversidade do imigrante. O imigrante, quando chega no novo território, que não é um território que esteja desejoso por ele, que esteja esperando por ele, como que é complicado, né? E aqui ele continua: enquanto a minha vaquinha tiver o couro e ouro e puder com o chocalho pendurado no pescoço, eu vou ficando por aqui. Que Deus do céu me ajude. Quem sai da terra natal em outro canto não para. Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Olha que a gente passou quase os 10 primeiros minutos conversando essa música, porque ela é muito significativa e traz à tona essa ideia que eu queria trabalhar com vocês, né? Eu fiz uma pergunta e não impus a resposta, né? O que é que leva uma pessoa a sair de um lugar para o outro? Muitos de vocês são filhos de militares e estão acostumados a esse deslocamento, mas é um deslocamento funcional, é uma outra realidade. Eu estou falando aqui de famílias que saem de áreas ou de conflitos, ou de agruras, ou então em busca de o que é mais comum, viu? Que é a migração econômica. Situação que eu tô, no meu caso, eu fiz essa migração. Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade pequena chamada Amargosa. Quando eu completei os meus 17 anos, não tinha universidade em Amargosa. Se eu quisesse continuar os meus estudos, eu tinha que ir para um centro maior. Eu migrei para Salvador, dentro do mesmo estado, mas para uma cidade maior na rede urbana. Fiz universidade lá, enfim, e no início do século XXI, aí por contingências familiares, minha esposa é militar, nós resolvemos pedir a transferência aqui para Brasília. Eu já tinha feito o doutorado em Salvador e pensava em fazer um pós-doutorado em uma outra universidade e vim fazer aqui na UNB. A minha vida pessoal, óbvio que não interessa para vocês, mas essa história que eu conto é para vocês verem a partir de uma situação concreta, fluxos migratórios internos, né, que me trouxeram temporariamente, pelo menos, aqui para Brasília, não é? Mas é claro que então eu migrei em busca de qualidade de vida, tá certo? E boa parte das pessoas que migram no mundo é a chamada migração econômica. Você migra em busca de uma situação, um território que lhe oferte melhores condições de vida, de estudo, de trabalho, não é? De saúde muitas vezes, mas há muitas migrações, são migrações forçadas, pessoas que saem de seu território porque são compelidos a sair, a exemplo dos que saem por conta de conflitos, se ficar morre. Esses podem ganhar, nós vamos falar sobre isso nos últimos slides, o status de refugiados. Vamos conversar sobre isso adiante. Aqui eu coloquei os tipos de fluxos, notadamente falando desses fluxos internos, né? O fluxo rural urbano, que é esse êxodo rural, a pessoa que sai do campo para a cidade. No meu caso, eu saí de uma pequena cidade para uma grande cidade. Não é rural urbano, não é êxodo rural, é urbano urbano. É um fluxo dentro da rede urbana. O fluxo rural urbano é o cidadão que sai do campo para a cidade. Com o Brasil hoje, século XXI, tem uma taxa de urbanização bastante ampla, esse fluxo que já foi muito importante, especialmente na metade do século XX, à medida que se adensava a urbanização no nosso território, ele foi arrefecendo, não é? Importante isso. O fluxo urbano-rural,
Ele existe, mas é pouco habitual, não é? Ainda que tenha uma peculiaridade aqui. Nós temos hoje uma junção desse fluxo urbano-rural com fluxo pendular. Nas áreas de agricultura mais moderna, como aqui no Centro-Oeste, na expansão da fronteira agrícola, as pessoas moram nas periferias das cidades e trabalham no campo. O ônibus vem de manhã, pega os trabalhadores na periferia da cidade, leva para o trabalho do campo e no final da tarde traz os trabalhadores de volta para a cidade. Ou seja, é um fluxo pendular, um pêndulo de vai e volta, só que saindo da cidade, indo para o campo e voltando para a cidade. Olha que curioso isso, porque é uma situação meio que inverte o habitual que nós temos na nossa cabeça, né? De um fluxo saindo do campo para a cidade, em busca da modernidade. Muitas vezes o emprego está no campo. E no século XXI, essas relações entre campo e cidade são cada vez mais intensas e a própria separação, a ideia de diferença de campo e cidade vai se permeando por conta dessas intensas relações. Fluxo rural acontece, muitas vezes são trabalhadores que saem em busca de frentes de trabalho em outras áreas. Essas frentes de trabalho, esse tipo de fluxo migratório sazonal é chamado de transumância. Por que sazonal? Porque de estação em estação. Eu vou para a estação da safra do café, eu vou ficar naquela região, depois vou para a cana, depois vou para outra. O trabalhador migra em busca das frentes de trabalho. E o fluxo pendular é muito comum, os ingleses chamam de community, um tipo de fluxo urbano-urbano. Aqui em Brasília você vê muito nas grandes cidades, nas grandes manchas metropolitanas, eles são absolutamente habituais e intensos, né? E responsáveis por diversos problemas como a, entre aspas, imobilidade urbana, a dificuldade de se deslocar nos grandes centros por conta de engarrafamentos, né? Esse fluxo pendular diz respeito, alguns de vocês certamente fazem isso. É claro que agora com a pandemia muda um pouco esse cenário, mas pessoas que moram em cidades do entorno vêm para o centro, vêm para o colégio militar e depois retornam para a cidade. Isso é um fluxo pendular, não é? Que impacta nas infraestruturas de deslocamento urbano, beleza? Esse fluxo pendular, ele principalmente se dá nas grandes manchas urbanas e é um fluxo tipicamente urbano-urbano. Quando eu falo tipicamente, porque como eu falei para vocês, existe essa outra tipologia, né, de pessoas que moram no interior da cidade, periferia de pequenas cidades, nas áreas de expansão agrícola e que trabalham no campo. Então é importante que você conheça o conceito, aonde que você vai aplicá-lo e vai depender de cada realidade. Beleza, beleza? Mas se aparecer apenas fluxo pendular, está fazendo menção a essas grandes manchas urbanas onde eles são mais habituais. Eu coloquei três mapas na verdade aqui para nós, dois mapas e depois um esquema para nós trabalharmos, né? Esse mapa aqui mostra um período de forte intensificação dos fluxos interregionais entre as regiões do Brasil, de 50 para 70. Você percebe um grande fluxo de nordestinos indo para o Sudeste, especialmente Rio e São Paulo, para o Centro-Oeste, especialmente para a construção de Brasília e em projetos de colonização do Norte. Também, especialmente na década de 70, você percebe a expansão da fronteira agrícola com a Revolução Verde, década de 70 já, e tomando o Centro-Oeste, substituindo, lamentavelmente, o Cerrado por uma vegetação homogênea e todos os impactos ambientais disso. Por que não tem antes, professor? Porque antes da rede rodoviária, os fluxos se davam em menor intensidade, como eu falei, aconteciam, mas em menor intensidade. Com o estabelecimento de uma rede rodoviária nacional, década de 40, mas especialmente com 50, com o Juscelino Kubitschek, pavimentada, com os paus de arara, por exemplo, você teve uma intensificação desses fluxos e certamente o fluxo de nordestinos para o Sudeste é o mais importante, é o mais volumoso, não é? Na década de 90, percebe só que já deu um pulo a três informações que eu gostaria de destacar nesse mapa, né? Primeiro, percebam que o fluxo de nordestinos em direção ao Sudeste ainda existe. Mas é notório, isso cai muito em questões, um fluxo de
retorno. Estão observando aqui essa linha que eu estou passando a mão? Um fluxo de retorno por conta do processo de desindustrialização. Várias indústrias que saíram do Sudeste e vieram para o Nordeste trouxeram consigo aquele imigrante que tinha ido e que viu no Nordeste novas possibilidades de emprego, inclusive em cidades médias, não somente nas 3 grandes capitais. Então tem um fluxo de retorno, sim, e isso é demarcado estatisticamente, e aqui nesse esquema, nesse gráfico, nesse cartograma, você percebe isso. Eu falei que ia fazer 3 observações sobre esse mapa. A primeira é essa. A segunda informação, muito, muito, muito importante, é que você percebe pequenas setas que demarcam fluxos intra-regionais. Então, no final do século XX, e especialmente no século XXI, os movimentos dentro das regiões são mais intensos do que os movimentos fora das regiões, né? Entre as regiões, não é? Percebe aqui Salvador, Fortaleza aqui em cima, Recife, as capitais regionais, cidades do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, acabam atraindo movimentos migratórios, né, no fenômeno de desmetropolização, ou seja, as metrópoles atraem, mas as cidades médias atraem também um fluxo significativo de pessoas, fazendo com que esses polos regionais atraiam fluxos do entorno bem significativos, o que demonstra que os movimentos intrarregionais se adensam em relação aos movimentos interregionais, não é? Além disso, a terceira observação é a consolidação da expansão da fronteira agrícola, que toca tanto os estados do norte já, né, projetos de mineração, ocupação de fronteira também, mas principalmente os estados do centro-oeste. No último gráfico dessa aula nós vamos ver isso. O centro-oeste, que era uma região de parca ocupação demográfica, né, de pequena densidade demográfica, ela atraiu fluxos demográficos nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente pós-70, com destaque à formação de Brasília e sua região, a região metropolitana, a área metropolitana do entorno de Brasília, 4 milhões de pessoas, e boa parte dessas pessoas vieram de outros estados. Eu estou falando de vocês de Brasília, eu sou de Salvador. Certamente vocês conhecem pessoas aqui que já moram na cidade há muito tempo, que são de outros estados. Não é à toa que a região centro-oeste é a região que tem maior número proporcional à sua população, evidentemente, de pessoas que não nasceram nessa região. Não é curioso isso? A gente vai ver isso no último gráfico. Como síntese desses movimentos intrarregionais, isso aqui foi um trabalho que os alunos fizeram, né? Sobre o Nordeste brasileiro, bem bonitinho. Aqui a família de imigrantes, né, saindo pela Caatinga. Essa é a obra do mestre Vitalino, né? E aqui você tem a sequência dos mapas, um pouco mais ecoado, década de 40, mas que diz a mesma coisa que nós trabalhamos, a atração dos polos regionais, não é? Bem interessante essa síntese, mas que trabalha com aquelas ideias que nós vimos naqueles 2 anteriores, né? Algumas imagens para retratar o que nós falamos aqui, né? Então aqui você tem imagem de um canavial, trabalhador do canavial em péssimas condições, os boia-frias. Olha o pau de arara chegando aqui em Brasília, né? Os caminhões com trabalhadores chegando aqui em Brasília. Aqui você tem também aqui em Brasília o engarrafamento, as pessoas chegando no centro, então isso aqui deve ser de manhã, né, vindo da cidade para o centro, de tarde o movimento é ao contrário, é o fluxo pendular. Aqui você tem uma imagem de Portinari, os retirantes, né, uma tétrica imagem das pessoas saindo esquálidas e morrendo pelo caminho, lamentavelmente. Essa imagem aqui de baixo é uma imagem de Serra Pelada, que na Serra do Carajás, no Pará, o Eldorado do Ouro, descobriram um veio aurífero imenso aí na década de 80, e isso atraiu muitas pessoas, especialmente nordestinos, mas não unicamente, que migraram para lá em busca da riqueza rápida, né?
lamentavelmente ela não atingia a todos. Tem até um filme chamado Serra Pelada, eu não sei, tem que ver a censura, mas me parece que a censura é 16 anos, mas se vocês puderem eu recomendo que assistam também. E aqui uma imagem de um centro de tradição gaúcha, que mostra estratégias de reterritorialização, né? Você saiu do seu território, está em outro lugar, pode estar no sertão da Bahia, mas você cria o centro de tradição para rememorar o teu local de origem. Esse centro de tradição gaúcha pipocam pelo Brasil, porque, especialmente após a década de 70, muitos sulistas, não só do Rio Grande do Sul, mas muitos sulistas com o território de lá ocupado, terra cara, eles foram os principais empreendedores, por assim dizer, para comprar terras baratas e tornarem produtivas no processo da Revolução Verde que tomou o centro do território do Brasil, né, chegando ao sul, ao oeste do Nordeste, ao sul da região norte, enfim. Vamos lá, galera. Olha que gráfico bacana. População natural versus população imigrante. Foi aquilo que eu falei. Olha o centro-oeste. Cerca de 30% da população do centro-oeste é de residentes, de pessoas que moram aqui, mas não nasceram no centro-oeste. Caracterizando o que eu falei, o Nordeste é a região que tem menor população migrante. A maioria dos residentes do Nordeste nasceram no Nordeste, efetivamente. É a região que tem esse maior percentual. As duas regiões que têm maior percentual, não é que seja maior população, não. Maior percentual de população migrante, Centro-Oeste e Norte, por conta desses projetos de colonização, de expansão da fronteira agrícola, de uma ocupação econômica mais densa nas últimas décadas. Né? O Sudeste, apesar de percentualmente ter apenas 16% da população migrante, como é a região que tem a maior população absoluta do Brasil, esses 16% aqui significa um número muito grande, e eu posso afirmar que ao longo da nossa história, se o Nordeste é a principal região repulsora, o Sudeste é a principal região receptora de fluxos migratórios. Galera, vamos lá. Onde é que eu boto isso daqui? Principais fluxos migratórios no final do século mundiais, né? Final do século XX e início do século XXI. Primeiro, nós já vimos isso antes, só retomando, emigração é saída, imigração é chegada. Então aqui você vê principal região de destino de imigrantes e de amarelo as principais regiões de saída. As principais regiões de saída dizem respeito a regiões ou pauperizadas ou em conflitos, beleza? Como vocês podem ver por aqui, né? A região da África centro-setentrional, né? O Sudeste Asiático densamente ocupado, as pessoas por vezes procuram alternativas em outras regiões, inclusive no entorno, né, como no mundo do petróleo aqui, países do Golfo que recebem muitos trabalhadores do Sudeste Asiático e da África, muitos, isso aqui é uma área de grande atração. E os países mais desenvolvidos, regionalmente ou internacionalmente, são evidentemente os que atraem esses fluxos da migração econômica. Né? Vocês percebem a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, a Europa centro-ocidental, União Europeia, por assim dizer, o Japão e a Austrália, Nova Zelândia. Nem aparece Nova Zelândia aqui demarcada, a Austrália principalmente. Não é? Ainda aparecem como centros de atração países periféricos, emergentes, que são lideranças regionais, que têm condições melhores do que o seu entorno, como a África do Sul, Brasil e Argentina, por exemplo. Não é? É bem interessante esse mapa, e aí tem uma coisa para lhe falar. A pessoa que migra, muitas vezes procura a melhor condição ao lado. É mais fácil para um boliviano, por exemplo, vir para o Brasil do que ir para os Estados Unidos, certamente. Não é? Então, esses países do entorno que estão em melhores condições acabam sendo receptores de boa parte desses fluxos internacionais.
Antes de falar de refugiados, vamos chegando ao final da nossa aula aqui, já temos 30 minutos. Vamos chegando ao final da nossa aula e vamos tratar desse. Esse gráfico não tem título. Você daria um título para mim a esse gráfico? Pense aí comigo. Tem algumas menções, uma linha do tempo aqui embaixo, não é isso? Uma linha do tempo aqui embaixo que vai até final do século XX, início do século XIX. Aqui um número em milhares, que eu não sei exatamente o que é que é. O que é que vocês acham? Eu poderia chamar isso daqui de saldo migratório brasileiro. Ou seja, a quantidade de pessoas que entram no território brasileiro, de imigrantes, mas também é que não ficou negativo, né? Aqui. Que seria, o saldo migratório negativo é quando você tem mais pessoas saindo do que entrando. Então eu posso dizer que do final do século XIX e início do século XX, o Brasil foi um país de imigração, mas recebeu imigrantes. No final do século XX, que não está mapeado aqui, governos militares, década perdida, década de 80, condições políticas muito difíceis, né? E também condições econômicas muito ruins no final da década de 70, hiperinflação, década perdida, o Brasil se tornou um país de emigração. Mais pessoas saíam do que chegavam. No final do século XX, início do século XXI, o Brasil voltou a ter estabilidade econômica, crescimento, programas sociais que fizeram a população mais pobre passar faixas de consumo superiores, e isso acabou atraindo inclusive fluxos internacionais. O Brasil voltou a receber um fluxo migratório. Então você vê que ao sabor de questões políticas ou econômicas, você tem as oscilações de fluxos de entrada e de saída. Professor, e hoje? É bom que se diga que tanto os fluxos de chegada como saída, eles são subdimensionados, né? Tem pessoas que tentam entrar em outros países ilegalmente e tem pessoas que entram no Brasil ilegalmente também. Mas hoje, se você pegar o balanço no Ministério das Relações Exteriores, o saldo é praticamente nulo. A diferença entre pessoas que entram e que saem não é tão significativa na composição da população brasileira hoje. Tá certo? Mas, e aí, se eu te perguntar, desse gráfico aqui, o que é que salta aos olhos? Qual é o período de mais densa imigração? Eu não estou considerando todo o período colonial. Eu não estou considerando aqui os intensos fluxos negreiros que vieram de diversas nações africanas para cá, até porque isso é muito mal estudado e principalmente mapeado. Tem estudos bem interessantes, viu? E tem se adensado. Que bom que tenha se adensado. Porque isso diz respeito à formação do nosso povo, não é? E é uma história que precisa ser bem contada, inclusive para que haja reparação com os descendentes dessas pessoas que foram retiradas do seu território e trazidas para as Américas, para o Brasil especialmente, como força escrava. Esses fluxos não aparecem aqui. Mesmo os fluxos coloniais de portugueses, quando o Brasil não era Brasil, o Brasil era colônia de Portugal, não é? Eles não aparecem mapeados aqui. Então, desses movimentos mais recentes, merece grande destaque os movimentos do final do século XIX. Você vê que aqui nós estamos em 1890. Esse daqui é um movimento especialmente de italianos, alemães e, já no século XX, japoneses. Italianos e alemães que vieram para as fazendas de café, depois fluxos japoneses. Lembra que a Alemanha, Itália e Japão, países que entraram tardiamente na corrida imperialista, viveram conflitos internos, acabaram entrando na Segunda Guerra Mundial depois, né? Então esses conflitos geraram nessas regiões fizeram essas regiões serem espaços de repulsão, e o Brasil foi um dos espaços de atração do mundo. Não foi o principal, não. Estados Unidos recebeu muitos italianos, Canadá, Argentina, o Brasil foi o quarto aqui das Américas, né? Mas nesse período, especialmente para as fazendas de café e depois vindo para as cidades, descendo para colonizar, é isso mesmo, ocupar as terras do sul. Não é à toa que hoje há muitas cidades do sul que têm essa herança, inclusive na arquitetura e tal, né?
no biotipo das pessoas, né? Então, esse período aqui, até o contexto da Segunda Guerra Mundial, foi o período de maior densidade. Você vê que depois, durante os anos de Juscelino Kubitschek, atraído pela modernidade, crescimento econômico, construção de Brasília, multinacionais que vieram para cá, houve de novo um crescimento interessante de fluxos demográficos, e aí depois, já nos governos militares, especialmente quando as relações políticas recrudesceram com a AI-5 e por aí vai, aí o Brasil vai paulatinamente diminuindo a sua atração a fluxos estrangeiros e, repito, na década de 80, no final do século, o Brasil se transforma no país de saída, de emigração. Quais foram os imigrantes que mais vieram para cá? Então eu vou falar dos 5 primeiros, né? Portugueses, evidentemente, e espanhóis, que são o terceiro grupo, pela aproximação com o processo de colonização. Em Portugal, o maior número de imigrantes é de brasileiros. Né? Italianos, o segundo grupo é de italianos. Isso é muito interessante, porque foi um fluxo concentrado naquele finalzinho do século XIX e início do século XX, exatamente, inicialmente para a fazenda de café. Alemães e japoneses vêm ocupando a quarta e quinta colocação, também nesse período, final do século XIX e início do século XX. Beleza? E para onde que os brasileiros vão? Então está aqui, né? Estrangeiros no Brasil em 2010 e principal destino de brasileiros residentes no exterior. A gente poderia trabalhar com esse gráfico aqui de baixo, né? Porque aqui é muito pontual, estrangeiros residentes no Brasil. Então vamos lá, aqui imigração, aqui é migração. O de cima imigração, desculpem, estrangeiros residentes no Brasil, fluxos de imigração em 2010. Né? Você vê que o entorno da América Latina manda muitas pessoas, e Estados Unidos, especialmente a partir de oportunidades de investimento, né? Os norte-americanos que vêm para cá vêm como empresas, vêm em empresas, assim como os europeus, chineses, que os chineses muito numerosos no mundo se dispersam pelo mundo todo, muitos vieram para o Brasil, e os japoneses merecem destaque. Os brasileiros que foram para o Japão durante aquele período que eu falei do final do século XX são chamados de decassegues. Quando o Brasil, no finalzinho do século XX, início do século XXI, passou a ter crescimento econômico e atrair fluxos migratórios, esses decassegues retornaram para cá. E aqui está demarcado, não é? Chama atenção aqui aonde que os brasileiros estão lá fora. Olha os decassegues aqui no Japão, brasileiros que foram para lá, descendentes de japoneses muitas vezes, Niseis, Senseis, que foram para lá, e evidentemente as pessoas que saem do Brasil vão em busca dos países mais desenvolvidos. Estados Unidos e América Anglo-Saxônica, Estados Unidos é o principal, a não ser que a gente considere a Europa como um todo. A Europa como um todo tem um volume bastante grande. Beleza? Finalizando, acho que esse é o último slide, eu gostaria de falar sobre isso. Onde é que eu ponho isso daqui? Aqui embaixo. Então vamos lá. Primeiro essa legenda aqui, né? Migrante, qualquer pessoa que mude de região. Migrante, saída, que deixa. Imigrante, chegada, né? Refugiado, pessoa que muda de região ou país para fugir de guerra, conflito interno, perseguição e violação dos direitos humanos. Mas o refugiado ele tem que ser considerado refugiado pelo lugar que chega. Antes disso, ele é solicitante de asilo. É a pessoa que pediu proteção e aguarda a concessão de status de refugiado. Por que status de refugiado? Porque entre os países da ONU, depois que eu considero uma pessoa como refugiado, eu tenho a obrigação de dar proteção, de dar guarita para ele. Olha só que interessante isso daqui, né? Em milhões de pessoas, países do mundo. O número de imigrantes que vivem nos países desenvolvidos está crescendo proporcionalmente menos do que os em desenvolvimento. Ou seja, por conta da imigração econômica, a maioria dos imigrantes está nos países desenvolvidos. Mas você vê que proporcionalmente o crescimento dos países em desenvolvimento é maior, por dois aspectos. Primeiro, BRICS, por exemplo, são países que têm muitas oportunidades, países que estão crescendo recentemente com muitas oportunidades de emprego. Depois, gente,
Falei isso agora há pouco. O fluxo de refugiados, especialmente, ele é maior para os países do entorno do problema, onde o problema está acontecendo. Então, crise na Síria. É mais fácil ele ir para a Jordânia, para a Turquia ou entrar na Europa? É claro que é mais fácil ir para o entorno. Então, os países do entorno das regiões em conflitos ou com problemas, esses países acabam recebendo um número maior de refugiados. Beleza? Aqui, sobre refugiados no Brasil. Quais são os principais fluxos de refugiados no Brasil? Aqui tem 3, faltam 2, né? Colômbia, por conta das Farc, os conflitos na selva colombiana. Angola, isso no final do século XX para cá. A Angola viveu uma guerra civil a partir da sua independência na década de 70 e muitos refugiados, por conta da aproximação linguística, vieram para cá. Síria, conflito na Síria, e o Brasil é um dos países receptores, inclusive por conta do lastro histórico. Nós recebemos ao longo da nossa história muitos povos vindos do Oriente Médio, né? E tem 2 outros países que poderiam estar mencionados aqui. Venezuela, muito recentemente, né, nos últimos 2 anos, 2 anos, por conta da crise política e econômica no país vizinho, muitos vieram pela fronteira com Roraima para o Brasil. E Haiti, que a priori você pode falar, é migração econômica, não é? Mas foi dado a muitos haitianos o status de refugiado. O Brasil estava liderando a missão de paz para o Haiti e esse vínculo fez com que muitos haitianos recebessem aqui no Brasil o status de refugiados para ter uma inserção mais rápida no processo de aceitação, inclusive econômica, desses indivíduos. É uma boa discussão. Próxima aula nós teremos a oportunidade de aprofundar alguns temas, retomar outros e vamos assim nos preparando para a nossa avaliação. Beleza? Beijo, bons estudos, tchau, tchau.